Olá, seja bem-vindo a mais uma videodica aqui no meu canal no YouTube. Meu nome é Francisco Sancler Neto, eu sou um dos professores da empresa Juris ADV e também do curso Sejuris. Hoje eu estou aqui nos bastidores do curso Top 10 de Processo Civil. Esse curso, Top 10 de Processo Civil, ele é baseado em dados estatísticos. Nós estudamos os 10 assuntos mais cobrados em prova. E na aula 8 do curso Top 10, nós estudamos os processos de execução, cumprimento de sentença, processo autônomo de execução, embargos de execução, impugnação. Estudamos tudo isso aqui na aula 8. E hoje eu parei aqui rapidinho nos bastidores do curso Top 10 para gravar uma dica para você sobre citação e arresto. A minha preocupação hoje aqui com você nessa dica é sobre a citação no processo de execução. Há uma pequena diferença no processo de execução para o processo cognitivo, o processo de conhecimento. Presta muita atenção. No processo de execução, a citação é feita preferencialmente por oficial de justiça. Olha só, preferencialmente por oficial de justiça. Diferente do processo de conhecimento. No processo de conhecimento, a citação vai depender da pessoa. Por exemplo, vamos botar aqui citação. Pessoa física, pessoa jurídica. Como assim, professor? Vai depender. Se você está processando uma pessoa física, João está processando Maria, né? Em regra, pessoa física recebe a citação pelo correio. Pessoa jurídica, em regra, lá no processo de conhecimento, recebe a citação por meio eletrônico. Artigo 246, parágrafo 1º do CPC. Lá no artigo 246, parágrafo 1º, você vai ver que as pessoas jurídicas, com ressalva, com exceção da pequena empresa e da empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas devem receber citação preferencialmente por meio eletrônico. Já no processo de execução, nós não temos uma regrinha bem específica como tem lá no processo de conhecimento. Então, o que a doutrina fala? Olha, no processo de execução, a citação ela é feita preferencialmente por oficial de justiça por força do artigo 830 do CPC. O artigo 830 do CPC diz as diligências que o oficial de justiça deve cumprir, como, por exemplo, o arresto. Então, interpretando o artigo 230, nós chegamos a uma conclusão de que, no processo de execução, a citação é feita preferencialmente por oficial de justiça. Pegou essa dica? No processo de execução, citação preferencialmente por oficial de justiça. No processo de conhecimento, a citação vai depender. Pessoa física, em regra, pelo correio. Pessoa jurídica, em regra, por meio eletrônico. Artigo 246, parágrafo 1º do CPC. Isso é uma dica muito valiosa. Além disso, você tem que tomar cuidado com o prazo. Lá no processo de conhecimento, deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Lá no processo de conhecimento, a regra para a contagem do prazo está no artigo 231. Artigo 231. Por exemplo, se a pessoa física recebe uma citação pelo correio para contestar no prazo de 15 dias, esse prazo de 15 dias começa a contar a partir de quando? Começa a contar do recebimento ou da juntada da citação? Acertou quem falou da juntada. O artigo 231 do Código de Processo Civil diz que o prazo começa a contar da juntada do mandado de citação. Mas toma muito cuidado na sua prova. Essa não é a regra para o processo de execução.
Primeiro que o prazo no processo de execução é diferente. O prazo aqui são de 3 dias para que o executado ofereça o pagamento integral do débito, né? Então, ele vai ter 3 dias o executado para efetuar, para fazer o pagamento integral do débito. Agora, esse prazo de 3 dias no processo de execução começa a contar quando? Cuidado com o artigo 829 do CPC. O artigo 829 do CPC diz que esse prazo começa a contar da citação, da própria citação. Solta na tela aí, Latino, rapidinho. Então, nós estamos aí com uma dica sobre citação. Olha só o CPC, vou abrir aqui o CPC para você. Toma muito cuidado com o artigo 829. Olha o que diz aqui o artigo 829. Essa é a principal dica desse vídeo. Artigo 829, está aparecendo aí na tua tela. Olha aí. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias. Contados de quando? Contado da citação. Repito, contado da citação. Volta aqui comigo rapidinho. Pega esse artigo 829. Esse artigo 829 do Código de Processo Civil e faz uma remissão para o artigo 231 do CPC, porque lá no processo de conhecimento é diferente. Tá bom? Então, dica de hoje, processo de execução, processo de conhecimento, toma muito cuidado que a citação ela tem regras diferentes. No processo de execução, a regra é que preferencialmente deve ser por oficial de justiça. No processo de conhecimento vai depender se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. O prazo é diferente, em regra lá são 15 dias para contestar, aqui são 3 dias para pagar o débito. Uma outra coisa muito importante, sempre muitos alunos perguntam, professor, pode no processo de execução ter uma citação pelo correio? Olha, presta muita atenção. A regra é que a citação no processo de execução seja realizada por meio de oficial de justiça, com base no artigo 830. Interpretando o artigo 830, chegamos a uma conclusão de que, no processo de execução, a regra da citação é preferencialmente para o oficial de justiça. Agora, existe um outro artigo que não veda, não proíbe citação pelo correio nos processos de execução. É o artigo 247. O artigo 247 traz um rol ali de processos, de causas que não podem ser citadas pelo correio. A título de exemplo, o artigo 247 do Código de Processo Civil diz que a Fazenda Pública não pode receber citação pelo correio. Então, interpretando o artigo 247 do Código de Processo Civil, chegamos a uma outra conclusão. Olha, no processo de execução, a regra do jogo é que a citação seja preferencialmente para o oficial de justiça, mas nada impede que a citação seja feita pelo correio, porque o artigo 247 não proíbe. Professor, como é que eu respondo na minha prova? Olha, se é uma questão de concurso público ou provas da OAB, o ideal é falar que no processo de execução a citação é para o oficial de justiça. Agora, se é uma questão mais bem elaborada, uma questão mais profunda, né? Ou você vai fazer uma prova oral, uma questão mais debatida, você vai explicar que o artigo 247 do CPC não veda, não proíbe citação pelo correio no processo de execução. Tudo bem? Nessa videodica eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte aí, ativa o sininho para que você possa receber outras videodicas e comenta aqui abaixo desse vídeo. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.